Quem escreve é a Maria Lúcia de Paracatu, também em Minas Gerais. Padre Fábio, boa noite. Tenho passado a maior parte do tempo me perguntando o porquê de tantos erros no meu passado. Acho que Deus não perdoa, porque eu também não consigo me perdoar. Trago comigo as marcas do passado e o medo de tudo que fiz de errado, que isso possa me prejudicar no futuro. Gostaria de saber se esse pensamento que tenho a respeito dessa situação seria possível de me acontecer. E o que fazer para me livrar desse tipo de perturbação que tanto me aflige? Minha gente, Maria Lúcia, o grande desafio nosso é a gente articular os 3 tempos que fazem parte da vida humana, né? O passado, o presente e o futuro. A gente se posiciona o tempo todo nessas 3 categorias de tempo. O tempo que eu tenho é o agora da minha vida, este que eu estou percebendo passar, é o tempo onde é possível fazer, é o tempo da minha atuação, é o tempo da sua atuação. Mas é neste tempo que nós temos que dar conta também do que já foi e do que será. É interessante porque essa sabedoria é que faz a diferença na vida da gente. Pensar que todos nós estamos vivendo essa mesma dinâmica de passado, presente e futuro. Ninguém está fora dessa dinâmica. Agora, as pessoas serão mais felizes e serão mais leves à medida em que articularem bem esses 3 tempos. Quantas vezes nós percebemos que a nossa infelicidade está? Por quê? No tempo presente, eu vivo preso ao tempo do passado. Como diz a minha música, né? Quando o meu passado não passou por mim. É muito triste isso. Você descobrir que o passado pode não passar. Tudo depende da maneira como eu olho para ele no dia de hoje. Então eu tenho uma vida passada. Ninguém consegue se desarticular do que aconteceu. A vida que passou, até o momento que nós tínhamos até agora, né? Por exemplo, passou, acabou. Tudo isso vai se acumulando dentro de mim. Mas eu preciso saber articular bem esse passado com o meu presente, para que o meu passado não venha me impedir de fazer uma boa experiência do meu presente. Como é que eu faço isso? Eu olho para aquilo que aconteceu, eu olho para aquilo que eu já não posso mais modificar, e a partir do que eu posso hoje, eu trago aquele acontecimento como uma forma de aprendizado. Mas é engraçado, porque não é muito tão simples assim, é fácil dizer, mas na hora em que a gente precisa acomodar esse passado dentro de nós vamos precisar ter muita criatividade. Criatividade por quê? Eu preciso muitas vezes me perdoar pelo que aconteceu, me perdoar pelo que não aconteceu, por aquilo que eu fui omisso, por aquilo que eu deixei de buscar. Hoje mesmo estava dizendo para um amigo meu, né? Vá, arrisque, busque o seu sonho, porque é melhor você chegar à conclusão de que não era isso, do que você ficar se amargurando, pensando, e se eu tivesse feito? Não é verdade? Então o tempo todo nós precisamos nos reconciliar com o passado. E eu não estou dizendo somente com coisas ruins não, porque nós nos prendemos às coisas ruins, mas nós também nos prendemos àquilo que foi bom demais. Quantas vezes você se percebe infeliz no dia de hoje, porque você não aceita que aquele tempo bom tenha passado? É engraçado, às vezes eu fico muito... Por exemplo, existem pessoas que reaparecem na minha vida depois de muito tempo. Ou porque perderam o contato comigo, aí de repente um dia me viu na televisão, né? Aí muitas vezes essas pessoas querem se aproximar de mim do mesmo jeito como eu era 20 anos atrás. É impossível isso. É impossível. Outro dia até recebi um e-mail, né? Que ele era aparentemente desaforado, mas ele é verdadeiro. Ela dizia assim: fui atrás do Fábio e me encontrei com você. Que ótimo! Você não vai encontrar o Fábio de 20 anos atrás. Eu evoluí. As minhas escolhas foram modificadas. E se você não souber se aproximar do Fábio que eu hoje sou, você não tem o direito de ficar do meu lado. Eu não sou o Fábio de 20 anos atrás e eu não tenho obrigação de ser aquele mesmo Fábio que eu fui para você. Você concorda comigo? Quantas vezes na vida nós somos infelizes porque aqueles que se aproximam de nós querem que a gente seja aquilo que a gente era no passado e muitas vezes nós não temos condições de ser.
Então veja bem, eu tenho que articular o passado, você tem que articular o meu passado, você tem que saber lidar com aquilo que o outro era, mas você também tem que se aproximar dele hoje para saber o que é que ele está sendo hoje. Muitas vezes nós somos injustos com as pessoas justamente porque a gente só sabe olhar para o passado. Então aquela pessoa foi muito problemática no passado, aquele rapaz foi extremamente difícil, você se aproxima dele hoje já com todos os preconceitos, achando que ele continua difícil como era no passado. Veja bem você que isso é uma incapacidade de articular o passado com o presente. Aí nós sofremos, nós lamentamos, nós somos injustos, quando nós não sabemos viver esta transposição do dia de ontem para o dia de hoje. Se nós não fazemos isso de um jeito certo, nós geramos infelicidade em nós e no outro. Aí você tem o outro tempo, que é o futuro, que também gera ansiedades dentro de nós. Então você recebe lá uma situação, uma carta de uma realidade que você só vai poder resolver na semana que vem. Mas você já ficou preocupado a partir daquele momento. Então você começou a se angustiar, você começou a antecipar o futuro. Você não tem como resolver aquilo, mas já começou a viver a angústia do que você nem sabe que vai ser. Quantas vezes nós vamos precisar passar por mudanças e a gente já começa a sofrer com antecedência? Isso é muito triste. Aí nós nos esquecemos das coisas que são de agora, né? Muitas vezes a nossa infelicidade, aquilo que a gente falava no início do programa, né? A gente começa a lutar contra a gente mesmo justamente porque nós estamos elegendo para o dia de hoje matérias que são futuras. Quantas vezes isso acontece comigo, minha gente? Porque eu sou ansioso demais. Às vezes, eu vou me deparar com uma determinada situação que me preocupa 20 minutos antes de eu ir dormir. Aí o que acontece? Qual que é a minha reação natural? Levar para a cama o meu futuro. Aí sabe qual é o resultado dessa tragédia? Não vivo bem o presente, que é dormir. Não é? Se eu deito na minha cama é para dormir. Mas aí eu deito e eu fico fazendo reunião já. Viro para lá, me reúno com uma pessoa. Viro para cá, me reúno com a outra. Viro para cá, já escrevo uma coisa. Quantas vezes eu na minha cama eu fico escrevendo livros? Aí eu tenho que acordar, né? Acordar, eu tenho que dormir. Aí eu tenho que tomar consciência de que aquela hora não é hora disso. Eu não tenho que antecipar no dia de hoje, de maneira desonesta comigo mesmo, uma matéria, uma realidade, uma situação que não cabe neste momento. Pode observar quantas vezes você perde o sono por causa do futuro. A situação nem aconteceu ainda e você já está preocupado com ela. O que é isso? Em outras palavras, desculpe-me, é uma burrice nossa. É uma falta de inteligência. Não tenho como fazer absolutamente nada. Eu olho no relógio, gente, já deu meia-noite, a pessoa já está dormindo, eu não posso ligar para ela, eu não tenho como resolver. Vou dormir, vou relaxar. Vou pegar um livro que me faça pensar em outra coisa, isto é, vou me ocupar do presente. Quando a gente se ocupa bem do presente, o passado deixa de ser um problema, o futuro deixa de ser um problema. Então, minha filha, a gente só vai se reconciliar, Maria Lúcia, com o nosso passado, à medida em que a gente souber viver bem o nosso presente. Começar a olhar para a vida que você tem hoje, para as realidades que você precisa cuidar e colocar o seu sangue neste empenho. Você não perder tempo com aquilo que você já não pode mais e com aquilo que você ainda não pode. No passado estão as coisas que não podem mais ser solucionadas. No futuro estão as coisas que ainda não podem ser feitas. Mas no presente está a possibilidade de consertar dentro de você o passado que já não existe e de preparar bem o futuro que virá. Não é fácil, não é fórmula mágica, mas ninguém nos prometeu que ser gente é fácil, né? Ninguém nos prometeu que ser gente, que ser pessoa, que ser feliz, que ser realizado seria uma coisa muito simples. A gente tem que fazer o nosso esforço. Por isso que é bom a gente ter esta consciência de que o momento presente é o lugar da transformação. Para corrigir o que já foi e para preparar bem o que virá. Mas não para nos angustiar com aquilo que já não pode e com aquilo que a gente ainda não tem.